Medo de se entregar e ficar dependente. Essa é uma dinâmica emocional que pode acontecer em diferentes níveis, em diferentes áreas e de diferentes modos na nossa vida, e talvez os trabalhos corporais aquáticos tenham algo muito valioso a nos ensinar. Vamos supor que você conheça uma pessoa, comece a se interessar por ela. Muito provavelmente pode dar aquela sensação de você começar a calibrar, começar a ver se de repente ela também está tão interessada em você. Talvez até comecem a viver alguns momentos bons em conjuntos, mas comece a haver algumas apreensões, algumas imaginações, alguns receios de se de repente ela se importa e deseja você tanto quanto você se importa e quer estar com ela e coisas do tipo. E eventualmente, mesmo que estejam vivendo momentos ótimos, pode começar a dar aquela sensação de mas será que vai durar? Será que essa compatibilidade é mais duradoura? E coisas do tipo. Como se ficasse um constante medo de eventualmente haver uma perda, que pode gerar, portanto, essa sensação de melhor talvez eu não me entregar tanto, porque se eu perder, talvez eu possa ficar muito desestruturado, eu vou sentir muita falta, eu vou perder a minha individualidade. Isso pode acontecer, por exemplo, nos relacionamentos ou referentes a participações em grupos, em instituições. Uma coisa muito interessante que o trabalho aquático pode mostrar para a gente é que, ao contrário das outras situações, onde eventualmente você vai desenvolvendo um vínculo, onde vai aos poucos começando a se entregar, seja para uma outra pessoa, para um grupo, para uma instituição, e eventualmente começa a ter alguns receios que se manifestam principalmente através de pensamentos e emoções, e que se desenrolam numa estrutura temporal. Nossa, será que vai ser assim? Será que vai ser assado? Mas e se aparecer outra pessoa pela qual ela se interesse mais? A água, através da mediação do contato humano com alguém trabalhando a gente, flutuando a gente na água, mas a entrega à água traz um ponto muito interessante, que é no nível psicofísico a gente pode descobrir níveis de entrega, níveis de soltura, níveis de relaxamento, de estar como se fosse totalmente à disposição da nossa própria experiência de nós mesmos em registros orgânicos cada vez mais profundos, que muitas vezes superam outros registros de outras vivências que a gente tem de outras formas, e que pode acontecer no sentido de, em poucos minutos, numa sessão de 1 hora, por exemplo, a gente tem um nível de entrega como se fosse total, pleno, como se não houvesse nenhum segurar, nenhuma necessidade de precaução, não houvesse nenhuma reserva, houve uma total entrega ao momento. Isso é algo que a água permite, que traz uma experiência de plenitude, de totalidade, como se fosse eu me entreguei totalmente, não sobrou nenhum esconderijo, não sobrou nada que não tivesse ali plenamente participando. E no entanto, quando termina uma sessão, você se separa da pessoa que pôde ali estar te acolhendo, pôde ali estar te trabalhando com você na água, e você sai da água, muitas vezes qual que é o resultado final? É um senso de uma separação harmônica e de um senso de nutrição, de um senso de dignidade. Houve uma extrema permeabilidade durante a sessão, um senso de receber plenamente, e isso reforçando um senso de autonomia, reforçando um senso de capacidade de estar sobre as próprias pernas. Então, a água traz cada vez mais, pode vir trazendo cada vez mais esse referencial de uma entrega plena, absoluta, mas não no sentido de uma extensão temporal, de eu vou me entregar a um compromisso com essa pessoa que vai durar meses e anos, ou eu vou me entregar num compromisso com essa instituição X que vai durar meses e anos. Não no sentido temporal, mas no sentido de uma entrega a um registro de experiência psicofísica no momento, que é como se trouxesse um nível de instantaneidade, uma entrega à própria infinitude do instante, que é psicofisicamente extremamente reconhecível, tem caracteres bem concretos corporais, e que muitas vezes vão além das resistências que a gente tem a se entregando em outros vínculos que envolvem mais essa questão da estrutura de como se desenrola no tempo. Então, muitas vezes, alguns minutos de uma entrega, a sensação do que acontece na água pode dar uma sensação mais completa de ter se entregado totalmente do que em vínculos que ao longo da vida vão sendo construídos ao longo de semanas, meses. E isso pelo próprio registro da experiência do corpo na água. Então, o corpo na água pode trazer níveis de entrega, níveis de plenitude, que dão essa sensação de, nossa, eu não precisei segurar nada, e eu saí dessa experiência com mais plenitude, com mais inteireza, com maior senso de autonomia. Então é um paradoxo de eu me entreguei cada vez mais, sem ter nenhum núcleo que estava se segurando, que estava se vigiando, que estava tentando se proteger, que estava tentando ficar independente. Houve uma total entrega, houve ali um total confiar no fluxo da água e no apoio recebido, e isso traz eventualmente um aumento desse senso de autonomia, um aumento do senso de centramento. Então,
um aumento da capacidade de receber, de estar permeável, ao mesmo tempo que um aumento na capacidade de estar confiante na própria individualidade e na própria harmonia, na própria, né, centralização. Então essa é uma educação que acontece através da água bastante interessante e que muitas vezes em outros relacionamentos não acontece tanto. Essa questão de, ao mesmo tempo que eu vou me entregando, no próprio ir me entregando cada vez mais, o medo da perda vai sendo dissolvido. Então essa é uma das magias da água, um dos aprendizados que a gente pode ir aprendendo pelo corpo, pelas células, pelo organismo, que é extremamente importante, pode construir níveis de dignidade, de respeito nas nossas referências a respeito de relacionamento, que poderiam trazer muitas harmonizações em diversos outros níveis. Então esse é uma das qualidades que a água pode trazer de modos que muitas vezes não acontecem de outros meios.